Oi, gente, tudo bem com vocês? Ai, que bom. Sentei aqui, descansei um pouco. Agora vamos lá. Hoje, gente, eu tava pensando numa coisa que é muito séria, né? E aconteceu comigo. E eu trouxe aconteceu comigo para vocês recentemente, é, falando a respeito sobre o dia que meus filhos passou com a minha amiga, que foi muito bacana, sabe? Fiquei muito apaixonada pela atitude dela com meus filhos. Mas hoje o tema que eu trago para vocês é outro, sabe, gente? Hoje a gente vai falar sobre depressão, sobre ansiedade. E eu gostaria de falar isso com vocês hoje, porque talvez ajude alguma pessoa, né? E eu vou contar para vocês como aconteceu comigo. Olha, depressão e ansiedade é uma coisa muito séria, né? Geralmente ela começa como, eu acredito que ela comece como ansiedade e termine em depressão, né? Mas se você conseguir lutar contra isso no começo, não vira depressão, né? Eu não sei se as duas é a mesma coisa. Eu não sou nenhuma psicóloga. Eu passei com uma, gente, mas entender mesmo do assunto eu não entendo. O que eu entendo é que eu passei por uma fase muito complicada da minha vida e eu vou contar para vocês agora como foi e como eu consegui sair disso. Gente, eu sofri uma perca que foi a perca da minha mãe. E eu não vou contar para vocês como foi tudo, porque senão eu vou desabar a chorar nesse vídeo aqui. Eu já tentei fazer esse vídeo já umas 90 vezes. E as 90 vezes os meninos aqui em casa me interrompeu, porque você sabe como é, criança dá trabalho. Eu sempre costumo fazer os meus vídeos assim, já de madrugada, de noite. Meu filho chega tarde do trabalho. Meu filho entra às 4 no trabalho, ele sai tipo 1h30, esse horário. Então é o horário que eu pego para fazer vídeo, depois que ele chega, né? Porque é calma, as crianças já tá dormindo, a televisão tá desligada, tá tudo desligado. E hoje eu vim pra cá, pro quarto do meu filho, porque aqui é mais tranquilo, né? Dá pra escutar a televisão daqui, lá do outro lado. Mas aqui é mais tranquilo, não tem crianças andando, não tem ninguém aqui dentro, né? Então eu vim pra cá pra poder fazer o vídeo. Gente, olha, o que aconteceu comigo foi assim. Eu sofri a perca da minha mãe, né? Eu perdi minha mãe. E, tipo, nós duas era muito próximas, minha mãe e eu, nossa, nós era amiga, nós era parceira, de verdade mesmo, o amor da minha vida, é uma mulher uma verdadeira guerreira em todos os sentidos, sabe? E antes disso eu tinha perdi meu pai acho que eu tinha uns 12 anos de idade quando eu perdi meu pai. Só que aí minha mãe cuidou de nós e tudo e tal. Minha mãe foi, assim, o chefe da casa, né? E aí o que acontece? É, eu só tinha minha mãe, então, minha referência de tudo pra mim, né? Perdi minha mãe. Deus, ela faleceu, Deus levou minha mãe e ela morreu de doença renal, né? Então, o que acontece? Quando eu perdi a minha mãe, eu não fui no enterro da minha mãe, não. Não fui. Eu fui no hospital, fiquei com a minha mãe lá, depois ia visitar, sabe? Revezava com a minha irmã, nós duas, que minha irmã também foi parceira, chegou junto. E parabéns, tiro o chapéu pra ela também. Mas na parte de, tipo assim, quando minha família veio toda pra cá, quando foi pra enterrar minha mãe, e quando chegou no momento final mesmo, que era pra todo mundo ir pro velório, eu não quis ir, não quis. Uma parte de mim não aguentava ver a minha mãe dentro de um caixão, sabe? Porque eu fui o melhor de mim, eu me doei o melhor de mim pra minha mãe. Então, eu fui a amiga dela, eu fui a confidente dela. Quando ela estava triste, ela conversava comigo. Depois eu levantava o astral dela, que eu via que ela não estava legal. E vice-versa, quando eu também não estava bem, ela também estava ali comigo, sabe? Minha mãe era cristã, minha mãe orava por mim, minha mãe, minha filha, me aconselhava e nós estávamos juntos. Em tudo, nós estávamos juntos. E tem irmão meu que fala assim, você é a mãe todinha, Aninha. Você é a mãe todinha. Tem irmão meu que fala assim. Então, eu jamais a minha mente, jamais a minha mente, eu ia conseguir, a minha mente não associava, eu não conseguia imaginar a minha mãe. Aquela situação era real, eu sabia que era real. Você sabe quando você tá diante, poxa, minha mãe faleceu, mas eu não consigo, isso eu não consigo, eu não vou conseguir ver minha mãe ali dentro, dentro de um caixão. Então, essa parte de mim não aceitava ver, saber que eu estava dando adeus para ela. Mas uma parte de mim sabia que se eu não fosse ver minha mãe lá, no, no, no,
no velório, e se eu não visse a minha mãe dentro de um caixão, eu ia carregar comigo sempre a recordação dela boa, a recordação dela aqui conversando comigo, sentada na mesa, eu no pé da cama dela, conversando com ela, ou quando eu acordava de manhã, que eu tava lá embaixo em casa, porque eu morava embaixo e ela morava em cima, eu escutava a voz dela me dizendo assim, Ninha, que ela me chamava de Ninha, porque um irmão meu, Romário, que é um lindo, beijo, Marinho, o Romarinho, ele, quando eu era pequena, ele me chamava de Ninha. E isso ficou. Ninha, 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 que me deu esse apelido foi Romário. E meu nome é Helenice, mas o Romário me chamava de Ninha. E assim ficou. Carinhosamente, todo mundo me chama de Ninha. E o que acontece? Minha mãe encostava na ponta da escada e falava assim pra mim assim, Ninha, Ninha, vamos tomar café? Aí eu subia, falava, mãe, já tô indo. Aí eu ia tomar café com ela, passava a tarde com ela, almoçava, jantava, batia papo. E a minha mãe se acostumou tanto com a minha presença que quando eu quando eu saía, muitas das vezes ela se incomodava. Quando ela me pedia para me buscar uma coisa longe, ela falava, filha, volta logo, não faz hora nos lugares não. Volta logo, volta logo. Então, eu era a companheira dela e ela era a minha. Então, assim, quando eu perdi ela, foi muito difícil pra mim, gente. Foi muito difícil. É que nem eu falei pra vocês, eu não vou contar todos os detalhes pra vocês, porque além de eu me acabar de chorar, que de eu falar no caso, né, vai levar muito tempo pra eu poder explicar tudo pra vocês. Mas depois que ela faleceu e se enterrou, eu fui me consolando, eu só pensava nas coisas boas, né? Eu pensava nos momentos bons, e nisso que eu pensava só nos momentos bons, aquilo foi me consolando também, né? Eu fui pra igreja, eu pedia o consolo para Deus, eu me pegava com Deus. Só que, gente, começou a acontecer uns negócios comigo que não era normal os negócios que estavam acontecendo comigo. Começou a acontecer do nada. Quando eu comecei a ficar bem, olha, gente, eu vou falar pra vocês. Quando eu comecei a ficar bem, assim, que eu comecei, assim, a voltar à rotina normal, não ficar bem, porque eu vou, assim, bem emocionalmente, assim, dizer que tava curada. Porque essa dor, gente, pra você que perdeu sua mãe, ou perdeu seu pai, eu não sei, vocês sabem que é uma dor que a gente carrega pro resto da vida. A gente vai vivendo, né? A gente vai vivendo, mas isso, gente, eu nunca, assim, acho que não existe uma coisa igual. Mas é uma coisa muito ruim. Porque a saudade, ela dói demais, demais mesmo. Mas quando eu falei assim, agora eu tenho que continuar, né, a vida, né? Tem que continuar a vida e tal. E aí comecei a retomar minha rotina. O que aconteceu? Eu comecei a ter, como é que fala? Do nada eu tava em casa e do nada eu começava a chorar. E eu chorava sem motivo algum. Sem motivo algum, eu não tinha um motivo exato e muitas das vezes eu não sabia por que eu tava chorando. E eu tinha umas crises de choro muito ruim. Eram umas crises de choro forte. E outros sintomas que eu senti também foi uma extrema tremedeira no corpo, uma tremedeira muito forte mesmo. E essa tremedeira que me dava era forte, que muitas das vezes eu não conseguia me manter em pé. Quando eu ia pro UPA, meus filhos tinham que me ajudar, porque eu não conseguia, realmente não conseguia. Eu lutava para poder manter as pernas e os braços firmes, e eu não conseguia manter o meu corpo firme, sabe? E isso também eu reparei. Agora, uma coisa que estava me fazendo muito mal mesmo, era que eu sentia, tipo assim, no meu coração, assim, eu sentia como se fosse no meu coração, o coração muito acelerado mesmo. Meu coração, ele ficava extremamente acelerado. E era tipo assim, era como se fosse umas pancadas fortes. Sabe quando você tá com umas pancadas fortes? Era umas pancadas fortes e, tipo assim, eu sentia uma sensação de morte. Eu sentia uma sensação terrível de morte. Eu sentia como se eu fosse morrer quando eu tava sentindo aquilo no coração. Mas eu comecei a pensar que eu tava ficando louca, porque todas as vezes que eu sentia esses sintomas e eu ia pro UPA, eles me davam um calmante, eu voltava para casa e eles diziam para mim, você não tem nada. Só que teve um dia que me deu uma crise tão violenta, mas tão violenta, que uma amiga minha veio aqui em casa, que isso aqui meu aqui, ó,
Fazia assim, ele pulsava. Esse aqui meu, quem olhava aqui pra cá, meu, esse colo aqui meu, acho que é colo que chama isso aqui, não sei. Esse aqui, ó, pulsava assim forte, que dava pra ver, sabe? Dava pra ver isso aqui pulsando. E minha boca ficava branca. Isso aqui, eu sou morena, como vocês podem ver. Olha a cor do meu lábio, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é a cor natural, gente. Eu não tô usando batom, não tô usando brilho, não tô usando nada. A cor da minha boca, ela é assim, desse jeito. Eu não entendo por que também, mas é assim. E, de repente, a minha boca ficava completamente branca. E aí, gente, eu vou falar pra vocês, começou a me dar isso constantemente, 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 constantemente. E aí, gente, que eu vou explicar pra vocês o que que aconteceu comigo. Eu comecei a ir de manhã, de tarde, de noite no UPA. E quando essas crises, elas tinham um horário pra me dar. Por incrível que pareça. Essas crises, ela tinha um horário pra me dar. Quando era 6 horas da noite, eu tinha medo da noite. Comecei a ter medo da noite, porque quando estava se aproximando da noite, eu sabia que aquele negócio ia me dar de novo. Eu sabia que aquele negócio ia me dar de novo. Café, filho? Ah, obrigado. Obrigado, filho. Ah, meu filho vai trazer um cafezinho pra mim. Fecha, filho, fecha. E eu comecei a ter medo das crises. E aí, nessa que eu comecei a ter medo das crises, começou a me dar mais e mais e mais. Então, elas passaram a não ter hora pra dar. Tipo, era 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, ela me dava a crise. E eu sempre ia pro UPA, sempre ia pro UPA. Então, gente, vou falar pra vocês, esse UPA aqui de Mauá, aqui da... Como é o nome daqui, de perto das Casas Bahia aqui? Eu esqueci o nome da avenida lá. Esse UPA, acho que não sei, é Washington Luiz, se não me engano, esse UPA aqui, né? Eles passaram eu conhecia todos os plantões. Aliás, o plantão me conhecia. Todos os plantão do UPA me conhecia. E eles me conheciam pelo meu nome. Quando eu chegava, eles me chamavam pelo meu nome, sem nenhuma dificuldade. Ah, esse aqui é Elinice. Tá. Então, gente, eu fui tanto que os médicos já me conheciam. Aí, quando foi uma vez, o médico falou assim, você tá fazendo tratamento psicológico? Eu falei assim, não, eu não tô ficando louca, doutor. Aí ele falou, eu sei, mas isso aí não é um problema de loucura. Isso é um problema emocional, você vai ter que tratar isso. Você sofreu alguma perca recente? Aí eu falei assim, ele falou assim pra mim, você sofreu alguma perca recente? Aconteceu algo na tua vida que te deixou assim? Ou alguma coisa aconteceu com você? Pode falar, pode conversar. De repente, você falando, isso passa. Eu falei, doutor, eu vou ser honesta com você. O que aconteceu comigo foi que a única coisa que aconteceu comigo foi que eu perdi a minha mãe. Minha mãe faleceu, mas eu tenho plena consciência de que minha mãe tá com Deus, tá descansando e tá tudo bem, né? Foi o que eu falei pro doutor. Aí o doutor falou assim, talvez seja isso e você não saiba. Ele me deu um papel e me encaminhou para um psicólogo. Aí eu peguei esse papel e vim aqui no posto do Jardim, porque eu moro na divisa de Mauá, gente. Aí eu vim no posto do Jardim Santo André, que é onde eu moro mesmo, de fato. Aí eu peguei, catei e fui lá, e fui me consultar com a psicóloga. E quando eu fui, eu já fui em crise. Já tava dando uma crise no dia da consulta. Então eu fui me consultar. Aí eu fui me consultar, não deu outra não. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a explicar para ela, ela falou para mim que isso poderia ser um luto tardio, que porque eu não fui no velório da minha mãe, eu estava vivendo o meu luto agora. Eu não tive tempo para assimilar o meu luto, para mim poder ter o meu luto, e agora que eu estava vivendo o meu luto, eu não pude pôr para fora o meu luto no momento. Então, porque realmente eu estava grávida, eu estava perto de ter neném. Poucos dias depois que minha mãe faleceu, eu tive minha neném, que é a Eloá. E, inclusive, a gente deu o nome da minha filha em homenagem à minha mãe, porque o nome da minha mãe é Eliene. Então, ficou Eliene Eloá, o nome da minha filha. E eu tive minha filha poucos dias depois. Mas a situação, gente, ela foi ficando pior, porque eu fui falando com a psicóloga e eu ainda assim não estava conseguindo um retorno legal. Ela falou assim para mim assim que era para mim fazer os exames de sangue, de coisa que às vezes eu poderia estar com alguma doença que projetasse alguma doença, alguma, como é que fala? Uma ausência de alguma vitamina no meu corpo que projetasse uma falsa depressão. Então eu fiz os exames, mas tava tudo bacana, tava tudo legal, não estava faltando nada em mim. A questão é que eu tava mesmo com um problema emocional sério, por conta da perca que eu tive da minha mãe, o luto que eu não vivi, que a mulher explicou pra mim. Ela é a profissional, né? Ela sabe, né? Ela conversando comigo, ela entendeu isso. Então, eu tava todos os dias, aí eu falei, doutora, você precisa passar um remédio pra mim, porque
eu não durmo. E o pouco que eu durmo, quando eu acordo, eu já acordo tendo crise. Aí ela falou assim, olha, Linice, eu ainda não quero passar um remédio para você, um remédio que seja, assim, um remédio mesmo, porque eu quero primeiro estudar a sua situação para ver se isso é real mesmo, se realmente você precisa de remédio. Por enquanto você tem as crises de ansiedade, mas conversando elas passam, você falando sobre... Não, mas não... Ali não tava dando jeito, eu tava indo pro UPA tomar remédio, entendeu? E ela tava prolongando aquilo para ver se tinha o tratamento através das consultas que eu tinha com ela, mas não tava dando jeito. Gente, vou falar para vocês uma coisa. Com esse problema, eu parei de ir nas consultas. Depois de um tempo, eu parei de ir nas consultas e eu fiquei dentro de casa. Acho que minha filha, não sei se ela tinha 11, era 12 anos na época, ou era 13, eu não sei quantos anos tinha minha filha quando aconteceu isso. A minha filha mais velha, que é a Daisy. Eu vou contar pra vocês, eu fiquei deitada o tempo inteiro, deitada numa cama. Eu me lembro que eu passei um mês deitada. Mas antes disso eu já andava deitada, não fazia nada, não limpava a casa, não lavava roupa, não tomava banho direito, tá? Porque foi 5 dias sem tomar banho, não comia, eu só levantava da cama pra ir no banheiro, fazer xixi mal. Uma das coisas também que eu me lembro que aconteceu comigo, por conta disso aí, gente. Olha, gente, tô com a pigarra bem aqui na garganta e não passa. Eu parei de mandar meus filhos pra escola, quem mandava era minha filha. A perua encostava ali, a perua nesse tempo era lá na frente, né? Não entregava na porta nesse tempo. Então, eu pegava e catava e não levava meu filho na perua. Não fazia nada. Você sabe uma pessoa que não faz nada? A única coisa que você quer é virar para um canto, ficar bem... Eu queria ficar assim, ó, num silêncio e não escutar ninguém, ninguém falar comigo, e eu não falar com ninguém. Mas só que eu sou mãe de muitos... Eu tenho 8 filhos, gente. E aí, o que que acontece? Nisso... eu não podia fugir das minhas responsabilidades de mãe, mas minha filha estava fazendo todas essas responsabilidades para mim. Por aí você tira o ponto que eu cheguei. Hoje eu fico olhando, sabe? Olha, eu não lavava roupa, eu não limpava a casa, eu não mandava as crianças para a escola, eu não cozinhava, eu não queria falar com ninguém, não fazia nada. Nada, mas é um nada mesmo. Sabe, quando as crianças adoeciam, não levava mais pro médico. Então, eu fiquei quase num sistema vegetativo mesmo. Eu não queria falar com ninguém. Eu falava assim pros meninos, assim, ó... Se alguém vier me chamar no portão, é para dizer que eu não tô. E se alguém querer entrar, não é para deixar a pessoa entrar. Porque eu já tinha dito tanto para as pessoas que eu não estava em casa, mandando os meninos dizer que as pessoas queriam entrar. E aí as crianças não queriam falar isso, porque não era verdade. As crianças não queriam dizer que eu não estava, porque não era verdade. E eles falavam, poxa mãe, porque a senhora não vai atender, porque a senhora fica mandando dizer que não tá, a senhora tá em casa. Mas eu não queria conversar com ninguém. E isso levou um bom tempo, eu fiquei um mês nessa situação. Um mês nessa situação, em estado vegetativo. Eu me lembro assim que o meu esposo ganhou um armário de parede de uma amiga dele lá embaixo, um dos pessoal que ele conhecia. Que essa moça acho que estava de mudança, eu não sei, só sei que ela doou o armário pro meu esposo. Meu esposo catou e pintou as portas do armário antes de trazer para casa. E ele falou todo feliz junto com meus filhos. Tava o meu filho Denis, o Biel, meu filho. E ele falou assim, mãe, nós ganhamos um armário. O armário é bonito, mãe. Né? Na época, o armário era de segunda mão, nós ganhamos deles, mas o armário estava em bom estado. E aí, o que acontece? Falaram assim, nós ganhamos um armário. Aí eu fiquei olhando assim pra ele, assim, você sabe quando você não sente nada? Porque geralmente quando você ganha algo, ou quando alguém tenta te presentear com algo, ou quando alguém tenta levantar teu ânimo, ó, tô fazendo isso pra você, você se sente feliz. Eu não sentia nada. Dizer pra você, eu não sentia alegria, não sentia tristeza, né? Sabe quando você... Eu não sei te falar que estado era aquele que eu tava. Se tiver algum psicólogo aí no negócio aí, quiser avaliar a minha situação antiga, né? Eu não sentia nada. Nada. Se ele chegasse em mim na memória, falava assim, não vai trazer mais. Também tava bom. Tava bom. Eu não ia ligar. Não tava ligando pra nada. Eu tava numa situação que era muito estranha, a situação que eu tava vivendo. E aí, eu me lembro assim, que teve uma determinada hora
Teve uma determinada hora que eu cheguei numa situação tão ruim, mas tão ruim, que quem cuidava de tudo era eu, quem estava cuidando de tudo era minha filha. O meu marido olhou para mim, ele hoje, talvez ele não lembre disso, mas eu lembro. Ele chegou em mim e ele falou assim para mim, assim, ó. Filha, você vai me desculpar, mas desse jeito não dá, não. Desse jeito, filha, não dá, não. Eu vou embora. Ele falou isso para mim. Ele falou isso para mim. E é por isso que eu falo para vocês que quem tá com um problema dessa natureza não é brincadeira, não é frescura, não é fingimento, não é que a pessoa é relaxada, não é nada, é porque esse problema é sério, é sério. E eu pensava assim comigo, assim, gente, eu cheguei a pensar, não vou negar pra vocês, eu cheguei a pensar assim, meu Deus, eu só não me atiro na frente de um carro, eu só não acabo com a minha vida, porque se eu fizer isso, além de eu perder a minha salvação, eu vou deixar meus filhos. E era só isso que eu pensava comigo, era só isso que eu pensava. Eu pensava isso comigo, eu falava assim, eles não merecem isso. Eles não merecem pagar por algo que eu tô sentindo. Eles não merecem. Eles não merecem pagar por algo que tá acontecendo comigo. Eles não merecem. E eu pensava assim comigo, né? Aí, eu peguei, catei, tava deitada na cama. Eu tava deitada na cama e tava virada de costa. Nessa época, a Esté é mais pequenininha, a Esté era mais pequenininha. E a Esté, ela sempre foi muito, muito carinhosa. Desde quando ela era bebezinha, ela sempre foi muito carinhosa. Até hoje, ela é fofa. Ela é fofa, a Esté. Aí, eu me lembro que eu tava virada de costa, e eu tava virada de costa, e eu tava, assim, de costa, né? Tava virada de costa, e a minha filha chegou por detrás de mim me carinhando. Ela tava me carinhando, assim, passando a mão em mim, me carinhando, né? E aí eu falei assim pra ela, assim, tira a mão de mim, tira a mão de mim, me deixa em paz. Eu falei pra ela. Só que no momento que eu fiz isso, gente, vou botar meu café aqui. No momento que eu fiz isso, deixa eu botar aqui meu café aqui, eu vou tomar um golinho, peraí. Tá bom, se eu estivesse aqui, eu oferecia, gente. É, é, no momento que eu fiz isso, aí abriu minha sanidade, gente, porque eu acho que eu não tava no meu, realmente, eu não tava no meu juízo normal. Eu não tava no meu juízo normal, gente. Eu não tava no meu juízo normal. Porque eu tava de costas, eu fiz isso com a minha filha, eu olhei pra ela assim, ela ficou triste na hora. E eu olhei assim pra ela assim, aí eu falei assim pra ela assim, vem aqui. Aí eu pedi desculpa pra ela, e aí eu falei assim, meu Deus, eu não tô cuidando da minha casa. Meu Deus, eu nem ter como dar um carinho pra minha filha, eu não tô conseguindo. Gente, eu falo pra vocês, foi um dia muito difícil pra mim. Porque só quem vive isso, só quem vive essa situação, hoje me emociono, porque eu fui tão julgada, fui tão massacrada em palavras por muitas pessoas assim, próxima a mim, sabe? Algumas pessoas próximas a mim, assim, prefiro não falar quem, mas próximo a mim, assim, que achava que era frescura. E foi horrível, porque eu sabia o que eu sentia. E quando eu tentava explicar para as pessoas olhavam para mim. Muitas das vezes, quando eu fui no médico, o médico olhava para mim e me olhava como se eu não tivesse no meu juízo normal, eu tendo a crise. E eu falando, doutor, eu tô sentindo isso. E eles me olhavam como se eu não tivesse no meu juízo normal. Quando eu explicava também para o meu esposo, ou às vezes para alguém de casa assim, e até mesmo para algumas pessoas que veio na minha casa e me viu nessa situação, as pessoas levavam como se eu não tivesse no meu juízo normal, e eu falando, olha, eu tô bem, eu sei o que eu tô te falando, eu não tô mentindo para você, tô sentindo isso, 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 e é muito difícil, porque para a maioria das pessoas isso é uma frescura, você é preguiçoso, ou que você tá fazendo cena, ou que você quer chamar atenção, ou uma frescura mesmo, né? E ninguém sabe, né? A gente não sabe a dor do outro até a gente vestir a pele dele, né? Mas a verdade é que quando a Esté chegou perto de mim, que aconteceu isso comigo, gente, foi Deus mesmo naquele dia, porque eu peguei, catei e falei, eu vou ter que tomar uma providência, porque se eu não tomar uma providência, esse negócio vai me matar. E aí vai ficar todo mundo aqui, ó, sozinho aí, os meus filhos vão ficar tudo sozinhos pros outros tomar de conta.
Aí eu peguei, catei e conheci uma irmã Edna. Ela mora ali no, ali na esquina do Sacolão. Não mora aqui, não, onde eu moro. E a irmã Edna, uma vez, porque aqui onde a gente mora, a gente chove muito. E acontece uns desastres de desabamento e tudo. E teve uma vez que choveu aqui e houve um desabamento ali que derrubou, que matou um monte de gente ali e as casas, soterrou as casas. E eu vi aquilo, porque estava de frente aqui de onde eu moro aqui, a gente estava aqui e lá soterrou as casas de baixo, daqui a gente olhava aquilo tudo. E eu fiquei traumatizada com aquilo que eu vi, gente, aquilo não entrava na minha cabeça de jeito nenhum, eu olhava para aquilo, eu fiquei traumatizada com aquilo. E todas as vezes quando chovia, eu ficava muito perturbada do juízo, sabe? E aí, além de eu estar perturbada, eu entrava num desespero tão grande dentro de casa, por causa da chuva, que eu passei a ter medo de chuva, porque eu vi um barranco desabando sobre as casas dos pessoal lá embaixo, lá, e matando os pessoal lá embaixo. Só que aqui onde a gente mora é seguro, né? Só que eu tomei um trauma da chuva mesmo. E chuva de vento, sendo chuva, eu tive um medo terrível. E aí eu fui na casa dessa irmã, e eu cheguei lá na irmã e expliquei a situação para a irmã. Eu falei, irmã, parece loucura, mas eu tenho medo de chuva. Desde quando que eu vi aquela cena que eu tenho medo de chuva. E eu queria que a irmã fizesse uma oração por mim. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Muita gente aí pode desacreditar, e pode desacreditar o tanto que quiser, que isso aí não é problema meu também. Mas eu vou te falar uma coisa. A mulher fez uma oração para mim, e ela fez uma oração para mim, e eu vou te falar, eu fiquei bem. Eu fiquei bem. Nunca mais na minha vida, eu não vou negar pra você, eu tenho um negocinho assim, quando vem a chuva muito forte, eu falo, meu Deus, que isso, a chuva tá forte. Mas que nem eu fazia, eu tinha um medo de chuva tão forte, mas tão violento o medo de chuva que eu tinha, que eu ficava prestando atenção o dia inteiro se ia chover. Eu, meu Deus, tomara que não chuva, tomara que não chuva. Quando garoava, eu entrava em choque. Eu tirava tanta paz das pessoas dentro de casa, minha mãe falava, Lenice, para com isso, já vai começar. Era um negócio de doido. Eu não só tinha um medo, como eu deixava as pessoas que estavam ao meu redor, qualquer pessoa, viu, gente? Ficava perto de mim, ficava nervoso. Mas graças a Deus, hoje eu não tenho mais como eu tinha antes, não. Esse negócio, não. Às vezes eu fico meio assim, meu Deus, mas não, aquilo lá não, tipo, já com 100%, tô 100% mesmo recuperada daquilo lá. Então ela orou por mim e eu fiquei muito bem sobre isso. Eu fiquei muito, muito bem quando ela orou por mim. E eu fiquei muito bem sobre isso. Só que eu não voltei lá para contar para ela, não. Que a oração dela me fez tão bem que eu não... Eu já conseguia, né, andar quando tava chovendo. Hoje em dia, de vez em quando eu vou entregar panfleto, tá chovendo, eu não sei, eu ando numa boa. Não tem problemas mais com a chuva. Não tem. A gente fica meio assim, né, quando tá aquela chuva de vento, mas não é aquela coisa, aquele trauma de antes. Mas aí, o que aconteceu? Eu lembrei dela, que a oração dela me fez bem e resolveu o meu problema. Eu não tenho mais medo de chuva, então eu falei assim, vou lá nela. Porque eu conheço que as orações dela é boa, ela é uma mulher de Deus mesmo, que tem Deus na vida dela mesmo. Porque se fez efeito da primeira vez, faz da segunda também. Então eu peguei e fui lá. Só que o problema foi para mim sair de casa. Chegou uma amiga minha aqui, e essa amiga minha falou assim pra mim, assim, que eu não tava saindo de casa, eu passei a ter medo de sair de casa. Gente, eu passei a ter medo de sair de casa. Então, o que que eu fiz? A minha amiga chegou e ela falou assim, vou te fazer uma sopa, eu tô vendo que você tá com fraqueza. Na cabeça dela também, que eu tava sentindo, oh meu Deus, Deus abençoe a Rose. Rose, um beijo pra você, você é um amor na minha vida, uma bênção na minha vida. A Rose fez uma sopa de angu pra mim, uma sopa sabe, quem sabe, angu, aquela polenta, ela fez uma sopa de angu pra mim. E trouxe. E aí ela trouxe, com toda a fé em Deus, ela trouxe aquela sopa, uma amiga tão querida, e falou assim, come, menina, depois que você comer, você vai ficar melhor. E eu vi tanto carinho naquele momento, e ela, nossa, tem coisas que, nossa, gente, eu não me esqueço das pessoas que me ajudaram nesse período, porque foi o período mais difícil da minha vida. Foi o período mais difícil da minha vida. E aí, eu falei, eu tenho que ir. Aí a Rose estava me ajudando a subir as escadas. Me ajudou a subir as escadas. Aí nós fomos, mas aí, quando nós fomos na casa da mulher ali, que era mais próximo de casa, não tinha ninguém em casa. Eu falei, eu vou na casa da irmã. Eu fui, mulher. Ó, gente, eu fui.
Fui me tremendo mais do que uma vara verde. Fui me tremendo mais do que uma vara verde, mas fui. Fui me tremendo mais do que uma vara verde, mas fui. Peguei, botei meu pé no caminho, ia me tremendo todinha e chorando, que me deu uma crise de choro, porque, que nem eu falei pra vocês, eu não queria conversar com ninguém, eu não queria sair na rua, que eu tinha medo de sair na rua. Gente, eu tinha medo, eu te juro, com o tempo eu desenvolvi medo de sair no meio da rua, e aí eu não queria ir, mas eu fui. Fui me arrastando, mas fui. Já tinha vários dias que eu não dormia, por conta que eu tinha medo de dar a crise. E elas davam mesmo assim, a crise dava. E aí eu fiquei tipo 3 dias ligada assim, ó, sem dormir, com meu olho aberto. E com medo de ter a crise. E eu cheguei lá na irmã Edna e expliquei, irmã Edna, eu tô passando por isso. E eu já fui na psicóloga, já conversei com a psicóloga, eu já fiz de tudo que você imaginar. Tomei remédio, já fui no UPA, o pessoal do UPA já me conhece. E aconteceu isso comigo, eu perdi minha mãe e tal, eu expliquei toda a situação que a psicóloga tinha me falado e tal, eu expliquei tudo. E ela falou assim, irmã, fique tranquila, eu vou fazer uma oração por você. Aí eu falei, irmã Edna, tem 3 dias que eu não durmo. Aí ela falou, você vai dormir. Olha, eu falo pra vocês, gente, é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Porque quem tem problema com ansiedade e depressão tem que fazer um tratamento psicológico, tem que procurar um bom profissional e se cuidar. Mas se você tiver uma crença para poder te ajudar, se você tem a sua religião, você poder procurar uma ajuda religiosa também é bom, gente. Porque, gente, eu te falo, essa mulher orou por mim. Ela foi muito adorável no momento que ela foi orar por mim. Foi fina e educada. Oh, meu Deus, Deus abençoe muito ela. Muito, 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 muito. Que é mulher de Deus, viu? É mulher de Deus, aquela mulher ali. Porque eu vou te falar uma coisa. Quando ela orou por mim e falou assim pra mim: vai, irmã, olha, deixa eu te falar uma coisa. Você vai ficar bem agora, viu? E assim que ela terminou de orar por mim, eu senti um alívio, sabe? Você sabe quando você sente um alívio assim? Aí, ela terminou de orar por mim, eu senti um alívio assim. Aí eu peguei, catei. Ela falou assim pra mim assim, vá pra sua casa, chegar na sua casa, vai deitar, vai descansar. E você vai ficar bem. Quando você acordar, você vai pra igreja. Vai lá dar um pulinho lá na igreja. Aí eu falei assim, tá bom. Tá bom. Olha, eu vou te falar uma coisa. Foi dito e feito. Eu cheguei em casa. A oração da mulher foi tão boa. Deus... Não, a mulher é de Deus mesmo. Porque eu vou te falar, quando ela terminou de orar por mim, eu vim embora pra minha casa. Ela conversou um pouquinho, eu vim embora pra minha casa. Quando eu cheguei em casa, a minha amiga, a Rose, apareceu logo depois. E eu encostei assim na cabeceira da minha cama. Sim, eu tava sentada. Aí eu me abaixei assim e falei, vou me deitar. E a Rose tava falando comigo. Gente, eu lembro que eu dormi com a Rose falando comigo. E eu fui acordar 3 dias depois. 3 dias depois. Eu acordei, foi 3 dias depois. 3 dias depois. Depois dos 3 dias eu acordei, porque eu vou falar pra você, eu dormi 3 dias. 3 dias sem parar de dormir. E aí, quando eu acordei, eu fui pra igreja, né? Ela falou, mas eu te esperei aqui, né? Você não. Você vai vir hoje, mas eu te esperei aqui. Eu falei, não, irmã, é porque eu dormi 3 dias. Depois da oração que a irmã fez por mim, eu dormi foi 3 dias. Porque eu dormi 3 dias. E foi o melhor sono da minha vida. Eu falo sem medo de errar. Gente, que delícia de sono. O sono de paz. Sabe um sono de paz que você dorme e é aquele sono gostoso? E quanto mais você dorme, você quer dormir porque o sono tá gostoso. Foi o sono que eu dormi. Passado isso, gente, eu comecei a frequentar a igreja. E aí eu comecei a frequentar a igreja. Eu vou falar pra vocês, eu virei uma santa porque eu comecei a frequentar a igreja? Não, porque a igreja somos nós, tá? Ali, em toda igreja que você ir, você vai ver 4 paredes. Mas lembra que a igreja somos nós. Cada um de nós é a igreja. Então, eu comecei a frequentar. E aí eu comecei a frequentar, eu comecei a ir, a frequentar, ir. Comecei a ir. E aí eu comecei a ficar bem. Comecei a ficar bem, comecei a ficar bem, comecei a ficar bem. E nisso que eu comecei a ficar bem, eu passei um bom período muito bem, gente. Muito bem mesmo. Muito bem mesmo, sabe? E com isso, com tudo isso também catei, retomei o meu tratamento.
voltei atrás do meu tratamento, mas aí depois eu não consegui marcar consulta, né, para poder retomar. Aí, gente, eu vou contar para vocês o que que aconteceu. Eu desacreditando, porque o ser humano é terrível, gente. O ser humano é terrível. Eu pensei assim, esse problema que eu tenho, foi um problema passageiro. Eu pensei comigo, olha, gente, eu tô falando pra você coisa do bicho. Eu falei assim, nossa, esse problema que eu tive foi um problema passageiro. Isso é coisa da minha cabeça. Eu acho que eu sou meio doida, porque eu tô tão bem. Eu acho que isso é coisa da minha cabeça. Eu não tenho nada de errado comigo, não. E deixei de ir na igreja. No que eu parei de ir na igreja, os meus problemas voltaram. E voltaram com mais força ainda. Eu com vergonha, né? Eu fiquei com vergonha, eu falei, não vou voltar mais lá na irmã Edna, né? Porque ela me ajudou tanto. E eu fazer uma coisa dessa, eu não volto mais na irmã Edna, não. Mas eu vou visitar de vez em quando, mas eu fiquei com vergonha dela, porque ela me ajudou tanto, teve tanta paciência por mim, orou tanto por mim. Eu falei, agora eu não volto mais lá, não. Mas eu sou muito agradecida a ela. Uma verdadeira mulher de Deus, porque através da oração dela e através das palavras dela, eu me libertei, sabia? Aí depois eu fui para outra igreja, onde eu frequentei um tempo também, e era muito longe para mim estar indo, sabe? Ela era um pouquinho longe, mas lá os pessoal eram um amor também. Não tenho o que dizer, são maravilhosos, pessoas maravilhosas. Aí depois eu vim para essa aqui da rua do lado aqui, que é da minha amiga irmã Sônia. Irmã Sônia, bênção de Deus também. A irmã Sônia, quando me vê triste, ou quando me vê assim, que eu tô meio assim, ela fala assim, vamos, vamos, vamos. Ela foi me cutucando, vamos, vamos. E ela, para mim, eu tenho uma consideração dela, considero ela como se fosse minha mãe mesmo, assim, uma amigona minha mesmo, amigona de coração, sabe? E ela sempre tá ali. Quando ela vê que eu tô mal, que eu não tô muito bem, ela vem e me chama. Mas eu vou falar para vocês, foi assim que eu encontrei o refúgio para isso, sabe? Graças a Deus, hoje eu faço todas as minhas coisas, depois que eu passei a frequentar a igreja, eu faço todas as minhas coisas. Quando eu passei a dar lugar para Deus na minha vida, entrar, porque só quem tira qualquer problema da vida da gente é Deus, Ele quem faz o milagre. Então, eu peguei e passei hoje eu tô melhor, eu faço minhas coisas, eu levo meus filhos na escola, eu vou ali, resolvo um problema. Menino, eu dava uma crise de nervoso só de eu pensar que eu tinha que sair no portão para me poder conversar com uma pessoa por 5 minutos. E hoje não, eu vou, resolvo minhas coisas, tenho minha vida normal hoje. Graças aos poderes de Deus que na minha vida, que me ajudou muito. Deus teve muita misericórdia de mim e ainda tem, porque somente Ele para me dar a vitória. E eu vou te falar, gente, ó, se você tem um problema como esse, assim como eu tive, ou se encontra numa fase dessa, saiba que para tudo tem solução. O pior que pareça para você as coisas, tem solução sim, tá bom? Seja teimoso com seu problema. Ninguém nasce com esse problema, não. Ele se desenvolve com o passar do tempo. E a gente precisa, sim, de ajuda psicológica e espiritual. E acredite que vai ter boas pessoas no caminho para poder te ajudar. O próprio Deus do céu vai enviar. Então, vá na igreja, ou se você é determinada a sua religião, independente da sua religião, vá também, não sei. Eu não posso falar pelos outros, né? Cada um tem o seu jeito em sua religião, né? Eu mesmo sou cristã, e eu respeito muito quem tem suas outras religiões. Eu sou cristã, eu fui na igreja, foi ele que me libertou. Foi meu papai do céu que me libertou. É ele que me mantém de pé. Foi através da força que ele me deu que hoje eu voltei a ter uma vida, uma rotina normal. Então, gente, se apegue com Deus, faça o tratamento de vocês. E vocês familiares que têm problema, tem pessoas com esse problema, passe a conversar bastante com essas pessoas, sabe? Ofereça uma ajuda psicológica para eles. Esteja sempre presente, sejam compreensivos, porque isso não é frescura, isso é um problema. Eu espero que eu tenha ajudado com o meu depoimento do que aconteceu comigo, alguma pessoa, sabe? Eu contei o que aconteceu comigo, mas eu procurei ajuda do meu jeito, né, gente? E cada um deve procurar do seu próprio jeito também, mas não deixe de procurar ajuda, não se entregue para a situação, tá bom? E é isso, pessoal.
É isso, tentei gravar esse vídeo 99 vezes antes dessa daqui, e foi complicado para esse vídeo sair, viu, gente? Esse vídeo de hoje foi complicado, aconteceu comigo. E eu espero que as pessoas que estejam assistindo esse vídeo e estejam passando por esse momento, meu vídeo não só sirva para ajudar vocês, e eu quero deixar um recado de esperança para vocês, que saiba que Deus é o Deus que resolve tudo. Tudo, tudo, tudo. Ele foi quem criou a gente, ele é o nosso criador. E ele conhece o que tem por dentro. As pessoas veem a gente por fora, mas só quem conhece o que está por dentro é o nosso criador. E ele é quem pode arrumar as bagunças que tá lá dentro guardadinha, lá toda aquela bagunça, sabe? Só ele pode arrumar. Ele é o nosso criador, ele quem fez a nossa forma, né? Então ele é quem pode arrumar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e foi isso, gente, aconteceu comigo. Beijo. Tchau, gente. Até a próxima.